Boa noite a todos. É com grande prazer que nós reiniciamos nessa noite o segundo Fórum Rumos da Cidadania. Queria agradecer a presença de todos. Tenho aqui ao meu lado o professor doutor José Eduardo Bevilacqua. O professor José Eduardo, ele é graduado e bacharelado em Química pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Ele é mestre em Química pela Universidade de São Paulo e doutor em Química Analítica pela Universidade de São Paulo. Ele foi bolsista pelo programa do CNPq na Universidade Federal de São Paulo, no período de 96 a 97. Desde 98, é funcionário da Sabesp, ocupando diversos cargos técnicos e participando da coordenação dos programas de monitoramento e dos estudos envolvidos pela Agência Ambiental. É professor adjunto do Centro Universitário Fiel, nas cadeiras de Química Analítica e Ciências do Ambiente, onde desenvolve também projetos de qualidade ambiental. Professor José Eduardo Bevilacqua, é um prazer tê-lo aqui no segundo Fórum Rumos da Cidadania. Por favor, com a palavra. Bem, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito pelo Instituto Prometeus e Fundação Lia Aguiar. É uma honra poder estar aqui participando desse Fórum da Cidadania. Realmente um motivo de bastante satisfação, podendo ver aqui um público tão jovem, né, participando dessas discussões da parte ambiental que eu vou estar abordando. E, na verdade, a ideia é conversar um pouquinho com vocês a respeito de uma situação que o país precisa efetivamente estar tomando uma decisão, e essa decisão ela não é simples, porque ela envolve um aspecto muito importante, que é o aspecto da produção agrícola, né? Então, essa apresentação ela tem por objetivo trazer, no início, uma parte introdutória. Eu vou abordar um pouco a história da questão agrícola, como que ela se desenvolveu e por que ela chegou no ponto que ela está hoje de desenvolvimento. Na segunda parte da apresentação, eu vou colocar algumas questões aqui que acho que são importantes para serem pensadas nesse modelo que foi escolhido, né? Está sendo escolhido aí de desenvolvimento. E no final, colocar algumas questões provocativas para a gente poder apimentar um pouquinho o nosso debate aqui. Então, agradeço muito ao Jorge pelo convite, né? Fico muito lisonjeado pelo convite que foi feito para estar participando aqui hoje. Bom, em primeiro lugar, não sei se alguém consegue reconhecer essa figura. Eu mesmo não reconheci essa figura, mas depois eu fui ver um pouquinho, eu vi que é uma colheitadeira. Não sei se todos conhecem essa palavra, colheitadeira. Aquele tipo de equipamento que vai estar trabalhando na colheita da cultura, né? E se a gente olha uma figura dessa e depois a gente vê a situação de como hoje é feita a agricultura dos países, a gente tem uma noção assim totalmente diferente desses dois cenários. São cenários totalmente diferentes, né? Então, inicialmente, falando um pouquinho, ali apareceu embaixo, não sei se vai ser possível ver, acho que a cadeira está um pouquinho na frente da legenda, mas acho que dá para todo mundo conseguir ver. Mas, enfim. Nós tínhamos notícia, então, com relação à questão do consumo, né, dos produtos, né? Pelas inscrições rupestres, a gente tinha uma visão de que os homens comiam carne, né? Eles não comiam vegetais. Eles não se faziam sua alimentação predominantemente dos vegetais. Eles comiam muita carne. E isso depois, esse cenário foi mudando, né? Então, depois vieram os egípcios, e aí os egípcios, eles também faziam, na sua alimentação básica, peixes e aves. E isso
demandavam um consumo de alimentos para a época, e que depois, no próprio Antigo Egito, a gente percebia que a agricultura também já tinha suas primeiras questões, seus primeiros passos. Né? Então, nós tínhamos uma agricultura bastante rudimentar nessa época, e isso, historicamente, foi avançando. Isso veio na Roma Antiga, já também se tinha uma visão da agricultura, né? Já se tinha todo esse trabalho. Era, como eu disse, era uma agricultura rudimentar, e na Idade Média nós tínhamos também essa visão. Então, historicamente falando, a agricultura sempre fez parte da cultura dos povos, né? Sempre esteve participando fortemente da cultura dos povos. Até que tinha alguns problemas, né? Como a gente pode perceber nessa figura. Né? Essa figura mostra aí que o escoamento da produção era bastante difícil. Né? Então, você não tinha aí uma oportunidade de poder fazer escoamentos importantes daquilo que era produzido na sua área agrícola. Tínhamos o arado, esse arado era feito por animais, então nós tínhamos uma criação de animais, os bois faziam esse tipo de trabalho. Depois vieram os burricos, né? Tínhamos bois, burricos. Só que tinha muitos problemas, né? Problemas assim fantásticos. Isso acontecia, e a agricultura era uma agricultura bastante primária, bastante rudimentar, como eu disse. Equipamentos muito antigos, muito difíceis de serem feitas suas manutenções. E aí apareceu a colheitadeira aqui, né, que chamou muita atenção, muito bonita essa colheitadeira, né? Historicamente, registrando essa importância da agricultura naquelas épocas mais remotas. Então, nós tínhamos uma agricultura bastante rudimentar, mas, por outro lado, ela priorizava muito a mão de obra. Então, você tinha uma importância, né, nessa questão, mas os recursos naturais você tinha um consumo mais equilibrado dos recursos naturais. Então, isso acabou tendo um reflexo importante nas próprias culturas desses povos. Então, nós temos aí a questão dos indígenas, nós temos as questões das famílias, dos camponeses, né? Isso tudo constituiu o que se chamava antigamente de agricultura familiar, né? Eram os trabalhos que eram feitos. Historicamente, como eu disse, isso fazia parte dos registros, fazia parte da cultura dessas populações. A gente tem aqui uma foto que veio do Museu do Índio, fiz questão de colocar essa foto do Museu do Índio, que mostra que as populações das comunidades indígenas, elas já praticavam uma agricultura importante para aquelas populações, né? Então, isso tudo ficou registrado na história desses povos. E essa mesma agricultura, ela era uma agricultura que que ela possibilitava uma grande variedade de produtos. Então, você tinha vários tipos de produtos que eram produzidos nessas atividades e, portanto, essas atividades, elas tinham um caráter importante de subsistência e também um caráter importante de manutenção, né, de uma série de pessoas que se faziam beneficiar dessas produções, embora ainda em caráter rudimentar. Aí chegou a Revolução Industrial. Quando chegou a Revolução Industrial, houve um aspecto importante na Europa, e esse aspecto ele foi chave, ele foi importante no desenvolvimento da humanidade, porque ele trouxe, junto com a questão industrial, ele trouxe também a mecanização. E com isso, grandes máquinas passaram a ser desenvolvidas, e aí nós tivemos a chegada dos tratores. Esses tratores passaram, então, a fazer o trabalho dos animais. Nós passamos a ter, então, arados importantes, grandes, passaram a fazer a movimentação do solo. Isso passou a ter uma intervenção do solo muito intensa, e foram aumentando de tamanho até